Naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, o som de um só quicou pela sala de estar da velha casa da família Santos, onde o pai de Miguel, um homem conservador e devoto católico, descobriu o filho beijando Tiago, o melhor amigo de infância. O impacto não foi só físico, o punho cerrado de Sr. Santos atingiu o rosto de Miguel, lançando-o ao chão, enquanto Tiago, paralisado, via o sangue escorrer do lábio partido do amado. A família, reunida para um jantar supostamente pacífico, explodiu em caos. A mãe chorava histericamente, a irmã mais nova fugia para o quarto, e o pai gritava palavras de repúdio que ecoariam para sempre na mente de Miguel. Miguel, aos 25 anos, sempre soube que sua atração por homens era um segredo perigoso em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições rígidas e preconceitos arraigados. Crescer em um bairro conservador de Alfama, onde as festas religiosas e as conversas de vizinhos giravam em torno de casamentos arranjados e famílias perfeitas, o forçara a reprimir seus sentimentos desde a adolescência. Tiago, 3 anos mais velho, era o irmão mais velho do seu melhor amigo de escola, e os dois haviam se aproximado durante os verões passados na praia da Costa da Caparica, onde conversas inocentes sobre futebol e sonhos viraram confissões sussurradas ao pôr do sol. Mas agora, após meses de encontros furtivos em cafés escondidos e passeios noturnos pelo bairro Alto, o segredo desmoronara. O pai de Miguel, um pescador aposentado que orgulhava-se de sua linhagem católica, via na homossexualidade um pecado imperdoável, uma afronta à honra da família. Você trouxe vergonha para esta casa, berrou ele, apontando o dedo trêmulo para Tiago, que tentava se explicar, mas as palavras morriam em sua garganta. Tiago veio de uma família mais liberal, de classe média em Sintra, onde o pai era professor universitário e a mãe ativista ambiental, mas mesmo assim, ele carregava o peso de expectativas sociais: casar, ter filhos, seguir o roteiro tradicional. Ele havia lutado contra seus próprios demónios internos, questionando se sua atração por Miguel era real ou apenas uma fase passageira, influenciada pela solidão após o término de um namoro heterossexual forçado. Naquela noite, após o confronto, Miguel foi expulso de casa com apenas uma mochila às costas. Ele vagou pelas ruas molhadas de Lisboa, o rosto inchado e o coração despedaçado, buscando refúgio no apartamento apertado de Tiago em Campo de Ourique. Tiago o recebeu com braços abertos, mas o peso da culpa o consumia. Eu devia ter sido mais cuidadoso, murmurou ele, limpando o ferimento de Miguel com mãos trêmulas. Os dois passaram a noite em silêncio, entre lágrimas e abraços, questionando se o amor valia o preço da rejeição familiar. Miguel, sempre o mais otimista, tentava racionalizar: talvez com o tempo eles entendam. Somos filhos de uma nova geração. Mas Tiago, mais realista, sabia que o abismo entre tradição e modernidade em Portugal era profundo, especialmente em famílias como a de Miguel. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Vizinhos sussurravam nos mercados, e a irmã de Miguel, Ana, de 18 anos, ligava chorando, implorando para que ele voltasse e se endireitasse. O pai, inflexível, cortou todo contato, declarando que Miguel não era mais bem-vindo até que abandonasse essa loucura. Tiago enfrentava sua própria batalha, sua família, embora mais aberta, questionava sua escolha, com o pai sugerindo terapia para clarificar as coisas. A pressão social se intensificava, amigos em comum se afastavam, e no trabalho de Miguel, como barista em um café turístico, olhares julgadores o seguiam. Ele começou a duvidar de si mesmo, revivendo memórias de infância onde o pai o ensinava a ser um homem de verdade, jogando futebol e evitando fraquezas. Tiago, trabalhando como engenheiro em uma empresa de energias renováveis, via sua carreira ameaçada por rumores. Um colega conservador o confrontou no escritório: isso não é aceitável em uma empresa familiar como a nossa. Ele debateu internamente: sacrificar o relacionamento para preservar a estabilidade, ou lutar por algo que o fazia sentir vivo pela primeira vez. A escolha parecia impossível, e as noites se tornavam longas discussões sobre lealdade e identidade. Miguel, por sua vez, lutava contra a depressão crescente, sentindo-se traidor de sua família. Eu os decepcionei, confessava ele a Tiago, que respondia com firmeza: não, a sociedade os decepcionou ao não evoluir. Mas o conflito interno de Tiago o levava a momentos de dúvida. Em uma tarde ensolarada no jardim do Príncipe Real, ele encontrou um antigo amigo que o aconselhou a pensar no futuro, casar com uma mulher, ter filhos, evitar o estigma. Essas palavras plantaram sementes de incerteza, e Tiago começou a se distanciar emocionalmente, cancelando planos e evitando toques afetuosos. Miguel notava, mas atribuía ao stress. A tensão culminava em uma briga acalorada, onde Miguel acusava Tiago de covardia: você me ama ou só quer uma aventura? Tiago, ferido, respondia: eu amo, mas e se isso destruir tudo? A partir daí, o relacionamento entrava em uma espiral de desconfiança.
Miguel buscava apoio em grupos online de LGBTQ+, em Portugal, descobrindo histórias semelhantes de rejeição e resiliência. Ele participava de uma reunião em uma associação em Lisboa, onde ouvia relatos de jovens que perderam famílias mas ganharam liberdade. Isso o fortalecia, mas também o fazia questionar se Tiago estava pronto para o mesmo sacrifício. Enquanto isso, Tiago recebia uma proposta de promoção no trabalho, condicionada a manter uma imagem impecável. A escolha se aproximava: amor ou ambição? Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel e Tiago. Vivendo juntos no pequeno apartamento, eles tentavam reconstruir uma rotina, mas as sombras do passado os perseguiam. Miguel encontrou um emprego temporário em uma livraria no Chiado, onde o dono, um homem gay assumido, o encorajava a abraçar sua identidade. Portugal mudou muito desde o 25 de Abril, dizia ele, referindo-se à revolução que derrubou a ditadura. Mas Miguel via as mudanças como superficiais. Leis permitiam o casamento gay desde 2010, mas o preconceito persistia em lares como o seu. Tiago, por outro lado, mergulhava no trabalho para escapar das dúvidas. Sua promoção veio, mas com ela, a pressão para se adequar. Em uma festa corporativa em Cascais, ele foi apresentado a uma colega, Sofia, que flertava abertamente. Tiago, confuso, permitiu o flerte, justificando como networking. Quando contou a Miguel, omitindo detalhes, a desconfiança cresceu. Você está me traindo? Perguntou Miguel, os olhos cheios de mágoa. Tiago negou, mas internamente lutava contra a atração residual por mulheres, um resquício de sua educação heteronormativa. A crise explodiu quando Ana, a irmã de Miguel, apareceu no apartamento. Ela trazia uma mensagem do pai: volte para casa e esqueça isso tudo. Mas Ana, secretamente solidária, confessou que via o sofrimento da família. Mãe chora toda noite, pai bebe mais. Miguel, dividido, considerou retornar, mas Tiago confrontou: se você voltar, é o fim de nós. A discussão escalou, com Tiago acusando Miguel de fraqueza, e Miguel retrucando que Tiago era hipócrita por esconder o relacionamento no trabalho. Em meio ao caos, Tiago tomou uma decisão impulsiva: encontrou Sofia para um café, buscando clareza. O encontro foi inocente, mas uma foto postada nas redes sociais por Sofia chegou a Miguel via amigos em comum. A traição aparente devastou Miguel. Ele confrontou Tiago, que admitiu o encontro mas jurou não ter acontecido nada. Eu só precisava pensar, disse Tiago. Miguel, ferido, saiu de casa, passando a noite em um hostel barato no Cais do Sodré. Ali, sozinho, ele refletiu sobre suas escolhas. O amor por Tiago valia a perda da família. No dia seguinte, Tiago procurou desesperado, implorando perdão. Eles se reconciliaram temporariamente, mas a semente da dúvida estava plantada. Miguel começou a frequentar terapia em uma clínica pública em Lisboa, onde explorava seus conflitos internos. O terapeuta, um homem experiente, o ajudava a desconstruir o guilt trip familiar. Sua sexualidade não é uma escolha, mas aceitá-la é. Tiago, relutante, juntou-se a uma sessão, revelando seu medo de ser rotulado como o gay da família. A pressão social se intensificava com eventos externos. Durante o período em Lisboa, Miguel convenceu Tiago a ir, mas Tiago hesitava, temendo ser visto por colegas. Eles foram anonimamente, mas um amigo os fotografou e postou online. O backlash veio rápido. O pai de Tiago ligou, questionando, e no trabalho, comentários maliciosos surgiram. Tiago, furioso, culpou Miguel por forçá-lo. A briga resultou em Tiago saindo de casa por uma semana, ficando com os pais em Sintra. Miguel, sozinho, enfrentou sua própria família. Ele visitou a mãe secretamente em um café perto de casa. Ela chorou, dizendo que o amava mas temia pela alma dele. A igreja diz que é errado. Miguel argumentou com lógica: Deus me fez assim. A mãe prometeu tentar convencer o pai, mas o encontro deixou Miguel exausto. Ele questionava se o amor era uma ilusão, uma batalha perdida contra a sociedade portuguesa, ainda dividida entre progressismo urbano e conservadorismo rural. Tiago, em Sintra, conversava com o pai, que o aconselhava a escolher o caminho certo. Mas uma visita surpresa de Ana mudou tudo. Ela revelou que o pai de Miguel estava doente, possivelmente por estresse. Tiago, culpado, retornou a Lisboa, encontrando Miguel em um estado de vulnerabilidade. Eles se abraçaram, prometendo lutar juntos, mas a tensão permanecia. A doença do pai de Miguel, diagnosticada como um problema cardíaco agravado por estresse, forçou uma reaproximação forçada. Miguel, apesar da mágoa, visitou o hospital em Lisboa, onde o pai, enfraquecido, o olhou com olhos cansados.
Você ainda é meu filho, murmurou ele, mas acrescentou, mas isso. Eu não aceito. A mãe, mediadora, implorava unidade. Tiago, apoiando de longe, via isso como uma oportunidade, mas Miguel sentia-se manipulado. Eles usam a doença para me controlar, desabafou ele. Tiago, impulsionado pela culpa, propôs uma mentira, fingir que o relacionamento acabou para acalmar a família. Só temporariamente, disse ele. Miguel, chocado, viu nisso uma traição. Você quer me esconder como um segredo sujo. A recusa de Miguel levou a outra separação emocional. Tiago, pressionado no trabalho por um chefe homofóbico, considerou seriamente terminar tudo. Ele encontrou Sofia novamente, desta vez beijando-a em um momento de fraqueza, traindo Miguel de verdade. A confissão veio dias depois, em uma noite tempestuosa. Tiago, chorando, admitiu, eu errei, mas estou confuso. Miguel, devastado, o expulsou do apartamento. A dor era insuportável, ele se isolou, perdendo o emprego na livraria por faltas. Amigos tentavam ajudar, mas Miguel mergulhava em uma depressão profunda, questionando sua identidade e escolhas. Porque eu nasci assim, pensou ele, revivendo memórias de bullying na escola. Tiago, arrependido, buscava redenção. Ele demitiu-se do emprego, recusando a promoção, e procurou terapia individual. Lá, ele confrontava seu bissexualidade reprimida e o medo de compromisso gay em uma sociedade que ainda estigmatizava. Eu amo Miguel, mas a sociedade me empurra para o normal, confessou ao terapeuta. Ele tentou reconquistar Miguel com gestos, flores, cartas, visitas surpresa. Mas Miguel, ferido, rejeitava, você me trocou por conveniência. A virada veio durante uma manifestação LGBTQ+ em Lisboa contra uma lei conservadora proposta. Miguel, participando, encontrou Tiago no meio da multidão. Tiago, agora assumido publicamente, discursava sobre aceitação. Eu errei, mas aprendi, disse ele a Miguel depois. A reconciliação foi cautelosa, eles conversaram por horas em um banco no mirador da Senhora do Monte, vista para a cidade iluminada. Miguel perdoou, mas com condições, transparência total. A família de Miguel reagia mistamente. O pai, recuperando-se, permitiu visitas, mas evitava o tópico. A mãe, influenciada por Ana, que se tornara aliada, tentava entender. Ana revelara sua própria bissexualidade, criando uma ponte. Mas o pai resistia, citando a Bíblia. Tiago enfrentava sua família, o pai, inicialmente chocado, acabou aceitando após longas discussões. Porém, uma nova traição surgiu. Um amigo em comum, ciumento, espalhou rumores de que Tiago ainda via Sofia. Miguel, inseguro, investigou e descobriu mensagens antigas. A confiança abalada levou a uma confrontação final. Escolha, eu ou sua vida dupla. Tiago, decisivamente, cortou contato com Sofia e assumiu o relacionamento nas redes sociais. Com o tempo, o relacionamento se fortalecia, mas os desafios persistiam. Miguel e Tiago mudaram para um apartamento maior em Belém, simbolizando um novo começo. Miguel encontrou trabalho em uma ONG LGBTQ+ em Lisboa, ajudando jovens como ele. Tiago, desempregado temporariamente, usava o tempo para voluntariar, reconectando-se com sua paixão por engenharia sustentável. Eles participavam de eventos comunitários, como o Arraial Pride, onde sentiam a solidariedade da comunidade. Mas a pressão familiar voltava. O pai de Miguel, agora em casa, convocou uma reunião familiar. Lá, ele confrontou Tiago, você corrompeu meu filho. Tiago, calmo, respondeu, eu o amo, e amor não corrompe. O debate escalou, com argumentos sobre moralidade e tradição. Ana defendia, papai, os tempos mudaram. Portugal é progressista. O pai, teimoso, saiu da sala, mas a mãe via esperança. Internamente, Miguel lutava com ressentimento, porque eu devo pagar o preço pela ignorância deles. Tiago apoiava, mas sua própria família pressionava por um casamento normal. Sua mãe sugeria, talvez seja uma fase. Tiago, firme, declarava, não é fase, é quem eu sou. Uma oportunidade profissional para Tiago em Porto ameaçava separá-los. Ele hesitava, temendo a distância. Miguel incentivava, vá, mas volte para mim. Tiago aceitou, mas a separação testava a lealdade. Em Porto, ele encontrava uma cena gay vibrante, tentado por flertes. Mas lembranças de Miguel o ancoravam. Miguel, em Lisboa, enfrentava solidão e tentava reconectar com o pai.
Em uma visita, eles conversaram sobre a infância, evitando o elefante na sala. O pai, enfraquecendo, admitiu: "Eu tenho medo de perdê-lo." Miguel respondeu: "Você já me perdeu ao me rejeitar." As palavras feriam, mas plantavam sementes de mudança. Tiago retornava nos fins de semana, fortalecendo o laço. Mas uma crise surgiu. O pai de Miguel sofreu outro ataque cardíaco. No hospital, ele pediu para ver Tiago. "Cuide dele", sussurrou, em um momento de aceitação relutante. A família se unia, mas com tensões. Ana revelava seu namoro com uma garota, chocando todos, mas unindo os irmãos contra o preconceito. Tiago e Miguel planeavam um futuro, casamento civil, talvez adoção. Mas dúvidas morais persistiam. Era certo impor sua felicidade à custa da dor familiar. Eles debatiam eticamente, pesando individualismo versus coletivismo. Anos se passaram, e o relacionamento de Miguel e Tiago se solidificava em meio a vitórias e derrotas. Eles se casaram em uma cerimônia simples no cartório de Lisboa, com Ana e amigos presentes, mas sem os pais de Miguel. O pai, embora convidado, recusou, citando crenças. A mãe compareceu secretamente, chorando de alegria misturada à culpa. Tiago's família celebrou, marcando uma divisão. No dia a dia, eles enfrentavam discriminação sutil, olhares em restaurantes, comentários no trabalho. Miguel, agora coordenador na ONG, advocava por leis mais fortes contra a homofobia. Tiago, promovido em Porto, comutava, mas o stress crescia. Uma oferta de emprego em Lisboa para Tiago resolveu, permitindo estabilidade. Mas uma traição final testou tudo. Sofia, reaparecendo, contatou Tiago, revelando uma gravidez de anos atrás, alegando ser dele de um encontro breve. O choque abalou. Tiago negava, mas um teste de DNA confirmou. Ele havia sido pai sem saber, de uma noite confusa antes de assumir com Miguel. Miguel, devastado, questionava tudo: "Você mentiu sobre sua sexualidade." Tiago explicava: "Foi um erro, eu era confuso." A criança, uma menina de 3 anos, precisava de apoio. Miguel enfrentava um dilema moral: aceitar ou terminar. Ele escolheu ficar, ajudando a criar a menina, mas o custo emocional era alto. A família de Miguel usava isso como munição: "Veja, ele não é gay de verdade." Tiago pagava o preço: culpa eterna, equilibrando paternidade e casamento. Eles adotavam rotinas familiares, mas tensões surgiam. A menina, inocente, trazia alegria, mas simbolizava traição passada. Miguel lutava com ciúmes, Tiago com remorso. No fim, eles encontravam paz em pequenas vitórias. O pai de Miguel, em seu leito de morte, abençoou o casal. "Eu errei", admitiu. A mãe se reconciliava plenamente. A sociedade portuguesa evoluía, com mais aceitação, mas cicatrizes permaneciam. Miguel e Tiago refletiam: o amor triunfara, mas a que custo? Famílias despedaçadas, corações feridos, escolhas controversas. Foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas sociais e familiares.